Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata, destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, tudo bem? E nesse segundo programa, nós estamos conversando com a nossa irmã Silvana Soeiro, que é delegada de polícia aqui no estado do Espírito Santo. Você assistiu o primeiro programa? Olha, foi uma bênção. Além de contar um pouquinho da trajetória dela, ela compartilhou muitas experiências que ela teve com o Senhor, né, na jornada dos estudos, até conseguir a aprovação, inclusive atestando de algumas coisas que nós trazemos no programa. Passou aí por momentos difíceis, no sentido de reprovações, né, na preparação para o exame, conciliar várias atividades, mas conseguimos a vitória e aqui estamos, né, irmã Silvana? Isso aí, nós estamos aqui, né, na presença, lutando, né, para que e trabalhando na área e dando aquele testemunho que nós, servos do Senhor, temos que dar no serviço público. Precisamos ser luz, realmente. E quando vocês entrarem, porque a gente crê que o irmão, se o irmão estiver estudando, se o irmão estiver se esforçando, o Espírito Santo vai abençoar como abençoou. E as pessoas precisam confiar no processo pessoal seu de entender algumas coisas que o Espírito Santo também está fazendo contigo, né? Antes de nós terminamos, eu queria ter contado uma experiência que eu vou aproveitar para contar agora. Eu leio bastante, e um dos livros que eu li é Carta ao Concursano, não sei se os irmãos já leram. E o autor, ele não é da nossa instituição, mas é de uma outra instituição, e ele é um servo do Senhor. E ele fez o concurso para promotor de justiça. E ele, no mapinha dele, ele marcou a cidade que ele queria ir. E ele estudou, ele foi até o último concurso, até a última fase, só que ele não foi nomeado. Aquela cidade, meu irmão, que o irmão tinha marcado para ser nomeado, o promotor de justiça que foi para aquela região, ele foi assassinado. Misericórdia. Para vocês entenderem como é que é o processo do Senhor, porque às vezes a gente quer muito uma coisa, ele estava preparado, ele passou, ele ia ser nomeado, mas ele não foi para lá. No outro concurso ele passou, e aí ele foi para a cidade que ele aprendeu que ele tinha que deixar o Espírito Santo guiar. E ele sempre fala isso, né, nessa carta ao concursano, de que a gente precisa, sobretudo nós que somos servos do Senhor, nós precisamos confiar no Espírito Santo para estudar, né? A gente precisa de uma organização, né? E a nossa instituição, ela é muito... nos ensina muito o que é uma organização, porque nós somos muito bem organizados. Os nossos gestores da instituição são bem organizados mesmo. E a gente precisa trazer esse ensinamento que a nossa instituição dá para os estudos. Então, a gente precisa, antes de eu falar da minha carreira, eu preciso falar para o irmão que ele precisa ter uma organização. Ótimo. Eu só tenho 2 horas. Irmão, se você só tem 2 horas, comece com essas 2 horas. Eu só tenho uma, então é só 1 hora. Não adianta, eu só vou passar, eu não vou passar porque eu não tenho tempo para estudar. O tempo é você que faz. Ótimo. Cheguei no culto, eu vou pro culto todos os dias, Silvana. Ótimo, você vai pro culto todos os dias. Que hora você chegar? 9 horas eu tô em casa. De 9 às 10, então é o que você tem hoje. No processo, você vai aumentando gradativamente, sem você perceber, você está estudando mais. Exatamente. E organizar, precisa, nesse processo da concurso, dos meus problemas, dos meus desafios, que hoje eu entendo muito bem, é que eu fazia poucas questões. Olha aí, então, irmão, tá estudando? Primeiro, pega o material direcionado. Hoje, o irmão tem um Google. O Google tem muita coisa para ensinar, né? E aí, Cristina, começa por uma matéria, eu só tenho 1 hora, então não dá para estudar um monte de matéria. Então, pega aquela matéria e tenta esgotar. Pega o edital, quais são as matérias básicas? Muito bom. Por exemplo, para próximo concurso, que depois nós vamos falar, né? Qual a matéria básica? Vai cair direito constitucional, administrativo, penal e processo penal? Irá cair. Português? Vai cair. Então, o irmão pega essas matérias, faz uma organização. Todo dia, depois do culto, eu vou estudar 1 hora. Certo. Que seja isso. No sábado, aí eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou estudar. No domingo, à tarde, tem a escola dominical, mas à tarde eu posso estudar. Aí, ó. Né? Então, você vai estudar e faça questões. Eu fazia poucas questões. As questões te ensinam muito, porque as questões são pessoas que já erraram, inclusive eu já passei por uma das questões que estão ali, né? E tem vários, eu não posso fazer propaganda aqui, mas existem
sites próprios de questões. O irmão não Exato. precisa comprar muito material, não, porque tem material na internet. É, E outra coisa que um dos meus erros que eu falava é porque a gente ficava trocando de material. Irmão, Não, deixa eu falar já uma coisa pra falei. você. Pega o material, esquece o outro. O irmão vai falar pra você assim, olha, não, mas aquele material... Não, confia no processo. Pega aquele material, estuda aquilo e pronto. Né? Quem quiser entrar no meu Instagram para pedir ajuda de qualquer concurso, porque eu tenho uma bagagem, como eu fazia outros concursos, eu tenho uma bagagem para todos os concursos. Posso ter alguns materiais também para fornecer. Pode entrar no Instagram lá, que aí eu posso, no mensagem, pode mandar para mim que eu vou ajudar. Amém. Mas faça essa organização. Né? E confie no Senhor, né? Que o Senhor te dará a vitória. O cavalo, pega esse texto, o cavalo se prepara para a batalha. Você é o cavalo, meu irmão, está preparando para a batalha. Mas o Senhor vai te dar a vitória. E ore com o Senhor. Todos os dias, antes de iniciar a sua 1 hora ou a meia hora, ora ao Senhor, Senhor, Glória a o Deus. que eu estudar aqui me ajuda a reter. Porque eu sei que é pouco para o mundo de gente que está estudando muito. Mas o pouco para o Senhor é muito. O Senhor multiplica quando nós certeza. fazemos a nossa parte. Amém. Olha que mentoria gratuita aqui, né? Várias dicas que você poderia ter. Às vezes pessoas cobram muito para falar tudo que você falou aqui, Silvana. E é interessante que muitas das coisas que você falou, a gente já comentou em programas anteriores. Quem está começando, o objetivo dele, que a gente vê, não é estudar muitas horas, é tornar o estudo um hábito, Isso. né? Adquirir constância, né? É igual escovar os dentes. Exatamente. Você não pensa, né? Chega no nível, não, você já faz. sabe que você tem que estudar, entendeu? E hoje, assim, ó, a gente tem um efeito também nos estudos, Silvana, das redes sociais. Por quê? Tem pessoas hoje, influencers de estudo de concurso. Eu posso falar uma coisa? Por favor, você que está sendo Eu não entrevistado. tinha Facebook, Instagram Melhor nessa época. coisa. Irmão, tudo bem que hoje é bom que às vezes você... Mas olha, se você não colocar limitação, você não vai. Porque rede social, ele é feito para você eliminar a dopamina. Ele é projetado para isso. A pessoa que fez aquela rede social, ela fez para você ficar ali. Você é o produto. Você é o produto. Se você não vende ali no Instagram, você é o produto que está sendo consumido. Essa é real. Então, se você puder, é melhor não ter. Algumas redes sociais é melhor ter. E outra coisa também, pega o celular, não deixe em cima da mesa. Ótimo, também. Porque você tá aqui, dá uma olhadinha ali, já desconcentra no fio da meada. Outra coisa que eu fazia, vou explicar para o irmão, eu estudava muito em biblioteca. Eu já falei sobre isso também. E por que eu estudava muito em biblioteca? Irmão, em casa, além da cama, tem a geladeira, o fogão para comer e tem a televisão. Tem a televisão, você fica ali. Então, tem a mamãe às vezes falando, porque às vezes, assim, não adianta o irmão querer falar para sua mãe, não entra no quarto que eu estou estudando. Você não tem esse controle. Então, vá para uma biblioteca. Existe biblioteca pública. Você pagava biblioteca? Não pagava. Eu estudava de manhã num cursinho e às 2 horas da tarde porque fica um período que eu não estava trabalhando. Às 2 horas da tarde, por exemplo, eu ia para uma faculdade aqui. Posso até falar, porque não tem problema. Eu ia para a FAESA, eu ficava na FAESA. E pessoas que estão me ouvindo vão lembrar disso, porque muitas pessoas vão lembrar disso. Eu ficava de 2 horas até as 22. Olha Sim. só, lá na biblioteca. Na biblioteca, estudando. Muito bom. Então lá eu levava já meu lanchinho separado, e eu levantava, eu tinha hora de levantar, e é isso mesmo, você tem que ter organização e foco, e entender que é um processo. Você não vai sentar um dia e vai passar no outro dia no concurso. Dificilmente isso vai acontecer. Pode acontecer, sim. Existe um 0,009 aí que pode acontecer, né? Mas a maioria estudou, orou, depois nomeou, depois desnomeou. Aconteceu muita coisa. Até chegar no Deus fez milagre em governos que ninguém imaginava que seria nomeado. Exatamente. Deus operou um milagre, e eu estou aqui como nomeado, que a gente não imaginava que ia ser nomeado no governo que eu fui, mas o Espírito Santo faz coisas que a gente não entende. Amém. Então, estuda e organiza direitinho, faz uma organização no caderninho, anota lá no caderninho mesmo. No início, se precisar de ficar... É bom não perder muito tempo escrevendo, né? Porque a gente perde. Mas se você aprende estudando, você precisa entender também... Você tem o seu método, né? O seu método. Porque Cada às de nós vezes tem o seu, as né? pessoas falam, não, esse método aqui é melhor. É o melhor. E método melhor é aquele que você Ótimo. faz você chegar onde você chegou.
Muito bom. Então, não existe método perfeito. Não existe o melhor caderno, o melhor material. Não existe não, irmão. O melhor material é aquele que você vai fazer. Pega o material, lê. Aí vai precisar de acrescentar alguma coisa. Naquele material mesmo, futuramente, depois que você esgotá-lo, você vai anotando aquilo que ele precisa ser complementado. Porque ele vai ser o seu. O seu material é o melhor. Aquele que você conhece, que você sabe o que está ali. E olha, é impressionante. Você vai estudando, quando chega na prova, você fecha os olhos, você consegue ver até a página do livro que você marcou, de uma cor que você... A forma de você estudar cada um, estuda de uma forma, um circula, você consegue lembrar, não estava circulado ali. Então, isso é real. Tá certo, muito bom. E olha só, para você que de repente quer estudar para a carreira de delegado, vou pedir até a ajuda dos irmãos, eu separei aqui algumas matérias que são sempre cobradas em concurso de delegado. Porque, né, Silvana, às vezes você estudando para uma carreira, às vezes você se prepara para vários, né? Sim. Por exemplo, todas as unidades da federação têm polícias civis, Sim. né? Então, e é um concurso que todo ano tem várias oportunidades, as pessoas né? saem, aposentam, tem uma rotatividade, a polícia tem uma rotatividade muito grande de pessoas, então tá sempre tendo concurso. Tá certo. Todo ano, mesmo em época de eleição, vai ter concurso. Vai abrir um concurso para a Polícia Civil agora, então não tem jeito, sempre tem concurso. Tá certo. Ó, separei essas matérias que se tiver alguma coisa a acrescentar, Silvana, então assim, eu vou até pedir o pessoal da edição para colocar pra gente, ó. Por exemplo, direito constitucional, direito administrativo. São cobrados em todos os concursos do mundo, praticamente, né? Essas duas matérias, né? Ó, direito penal e processual penal. Também é a base, acho que, do trabalho de um delegado, né? Sim. Aí a gente tem, por exemplo, o direito civil. Também, direito civil bastante exigido em provas, né? Isso. Geral. O direito civil geralmente cai aquela parte mais básica mesmo, parte geral. Isso. Né? Não vai cair aprofundar direito civil. Perfeito. Tem então, que ver na hora de fazer sua organização, irmão, não para direito civil, você vai colocar um pouquinho menos. Agora, para direito penal, por exemplo, se eu não tivesse conhecido o direito penal todo, eu não tinha acertado a questão. Exatamente. Né? Eu li o código inteiro. Então, olha só. E assim, há muitos mais conteúdos. É uma prova complexa, com várias fases, né? Inclusive, né? A gente até pedir como é que foi a questão de fases específicas, né? Mas começa com umas 4, 5 matérias, né? Isso. Começa com essas 5 matérias que eu falei primeiro, por ordem de importância, né? Depois, conforme você for avançando, você vai adicionando outras matérias. Se você souber direito administrativo, direito constitucional, penal e processo penal, dificilmente você não vai ser aprovado. Perfeito. Porque assim, ó... Porque engloba a maior quantidade de matérias, realmente. O resto vai ser um pincelado ali, que se você sabe isso aqui muito bem, você vai saber também as outras. Porque, por exemplo, eu vejo aqui, às vezes tem concurso que tem legislação penal especial. Você não vai entender muito a legislação penal especial se você não conhece a parte geral do direito penal, né? E quando você estuda a parte geral, ou mesmo a parte especial do Código Penal, os próprios autores, né, as apostilas, elas vão fazer menção. Existem algumas leis também, nossa, doutor, você precisa saber todas as leis. Não, meu irmão, tem leis que vai cair. Por exemplo, abuso de autoridade. A gente sabe que um dos gargalos da polícia é que muitos policiais abusam da autoridade às vezes e cometem situações, né? Nós tivemos situações do nosso país de tortura. Então, essas leis vão cair. Então, mas começando a estudar essas 4 matérias básicas, eu acho que não é um pé inicial, não. É um baita de uma... de um começo, né? Um começo. E vai levar vários meses isso aqui, né? A gente não tá falando que você vai estudar isso aqui em algumas semaninhas. Isso aqui já vai levar bom tempo, né? E não adianta, outra coisa, não adianta ficar pegando material extenso. Outro foi um grande problema meu. No início, eu pegava material muito extenso, muito livre e tal, não, eu tenho que saber. Meu irmão, você não tem que saber tudo, não. Entendeu? Então, pega o material básico, começa pelo básico mesmo, porque nas questões que você for fazendo, eles já vão te dar esse direcionamento. Perfeito. Hoje, para a carreira jurídica, que aí delegado é uma carreira jurídica, não tem como você não saber os informativos do STF e STJ. Ainda tem isso aí. Hoje, é muito bom, porque vou fazer propaganda aqui, não é propaganda pro site. Não tem intuito comercial. Mas não é intuito comercial, né? Mas o dizer o direito. É importantíssimo. Porque é muito difícil você pegar aqueles informativos do STF e STJ, ler e entender. Mas o dizer o direito faz esse trabalho para você. Ele entende, ele explica. E aí ele coloca lá para você. Então, você não precisa ficar perdendo tempo. Só você vai ao direito, baixar os informativos. Metade das questões de concurso hoje para magistratura, para delegado e para promotor estão ali. Então, hoje
hoje estão ali as questões. Porque são situações que chegaram ao tribunal. Se chegaram até o STF, STJ, são situações importantes, porque existe um filtro condicional que não é tudo que chega lá. O que é filtro condicional, para quem não está me entendendo? É que existem algumas matérias que o STF, STJ não acham importante. Então, eles vão lá e falam, essas matérias não são importantes, volta para o juiz anterior. Então, eles só pegam as matérias mais importantes, a matéria que vai trazer uma grande repercussão nacional. Não pode só se repercutir no estado do Espírito Santo, mas aquela matéria tem que repercutir no país inteiro. Então, essas matérias estão ali. E são o que vai ser cobrado, né, nos concursos. Então, é importante você ler. Então, eu preciso ler todo dia. Não vai dar tempo, irmão. Se você tiver 1 hora, não dá tempo, né? Mas no sábado e domingo você tem um pouquinho mais de hora. Então, pega 1 hora por dia, no sábado e domingo, e leia. Perfeito. Faz isso. E aí você não precisa. Eu tenho que ler tudo e é passado. Irmão, calma. Começa de agora. Comece de agora. Esquece o pouco passado. No passado, você vai fazendo questões, eles vão te direcionar. E depois, quando você tiver tempo, porque, por exemplo, as minhas férias, eu não tinha férias. Férias, pra mim, era pra estudar pra concurso. Pra estudar, era o tempo de dobrar a carga horária de estudo. Dobrar a carga horária de concurso. Então, assim, eu só tirava férias pra isso, irmão. Só tirava. Quando eu ia pra segunda fase de concurso, eu tirava férias. Porque era quando eu precisava estudar mais. E não perca tempo estudando com material muito grande, denso, não. É o beabá mesmo, é aquele negócio mais seco mesmo. Porque às vezes você vai, sobretudo para quem trabalha, eu trabalhava. Eu fiquei um período sem trabalhar, que eu juntei um dinheiro para ficar trabalhando. Valeu a pena? Não, comecei a ficar deprimida sem trabalhar. Não é todo mundo que se adapta só a estudar. Eu fiquei um pouquinho deprimida, porque eu não me sentia útil, sabe? Eu estava me sentindo mal, e a aprovação, ela é um período extenso. Então, assim, você não sabe quando você vai passar. Você não tem bola de cristal para poder falar, eu vou passar em tal momento. Botar um prazo, né? Então, você tem que viver uma vida normal, o máximo possível, incluindo dentro da sua rotina os estudos. Perfeito. Né? E aí, o que acontece? Você vai devagar mesmo. Com um pouquinho. Vai construindo, Vai construindo conhecimento e ele vai chegar. Amém, certo. Muito boas dicas aqui. Essas matérias são bem importantes. Né? Nossa, mas eu preciso saber medicina legal. Não, eu preciso. Tem outras. Mas isso fica mais pra frente. Irmão, né? Calma. Estuda o basicão. Quando você achar que você nas questões está errando menos, né? Eu tô acertando 70% dessas questões. Aí você começa a incluir outras matérias. Tá? Ninguém me falou isso. Eu tô falando para vocês período de quem quebrou a cabeça, bateu e sabe falar para vocês o que é para ser feito, né? E hoje, em Delegado do Espírito Santo tem prova oral. Isso. Então, é bom você já marcando o seu apostila. Por isso, você tem que construir seu material. Porque na prova oral, você tem que fazer uma leitura, assim, meio que dinâmica para as coisas. Não dá tempo de tudo. Aí você tem que pegar, assim, umas cores, tipo, amarelo para isso, vermelho. O que eu uso? É você que vai mandar. Vai determinar. Prazo. Eu gosto de colocar prazo de vermelho. Beleza. Ou eu coloco uma coisa. Marca e deixa sua folha toda suja, mas daquele jeito. É o melhor material. É o melhor material. Sabe qual é o melhor código? Não é o código que você muda todo ano, mas é o código todo riscado. Aquele que você só acrescenta ali, porque é aquele que você vai olhar. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, isso aqui. Aí você dá uma aula sobre aquilo. Porque na prova oral você não tem muito tempo. Exato. Então, quando chega numa prova oral, que é o concurso de delegado aqui do Espírito Santo, de promotor de justiça e de magistratura, são as 3 carreiras hoje que exigem prova oral, você precisa ter um material construído. Por isso que para essas carreiras, não carreira de OIP, que nós aqui somos OIP agora, né? Depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso, eu acho, né? Muito bom. Mas para a carreira jurídica, que é a área de delegado, você vai ter prova oral. E nessa prova, é difícil. Eu fiquei reprovada numa prova oral. Irmão, eu não fiquei reprovada na prova oral porque eu não sabia nem nada. Tudo ao momento. Talvez o meu grande e maior problema na minha prova oral foi não ter confiado tanto no Senhor como eu deveria. Eu não confiei no Senhor como eu deveria ter confiado. Olha, entendeu? E se você me perguntar, não foi por falta de estudo, não. Eu sabia muito, eu tinha conhecimento, tudo que me perguntava eu tinha estudado. Eram questões assim que os meus colegas falaram para mim nos primeiros lugares. Silvana, tivesse perguntado essa questão para mim, eu teria passado. Eu não teria passado, mas eu teria. Por quê? Porque eu tinha estudado aquilo. Exato. Só que eu não confiei em Deus plenamente. E a gente que é servo do Senhor,
O Espírito Santo, às vezes, usa a preparação no concurso para forjar a nossa fé. Com certeza. E é forjar mesmo a fé, entendeu? E você vai entender quando você entrar na área jurídica, sobretudo em cargo de promotor, juiz, magistratura, você precisa estar com a sua fé muito bem forjada para você permanecer e estar com o Senhor e dar realmente um testemunho de quem você é. Muito bom, muito bom. E aqui, ó, eu separei aqui. Se deixar, só eu falo. Não, então mas você vai direcionando. Não, você tá entrevistado. E olha só, eu tô muito feliz porque tá um programa com muito conteúdo legal, muitas coisas boas, muitas experiências, né? Muitas dicas importantes de quem passou pelo processo. Porque hoje a gente vive um momento, Silvana, quem trabalha na internet, né? Questão de concurso, que tem gente que não passou por isso. E tá dizendo o que você tem que fazer, mas você tá aqui atestando aquilo, né? O que você passou. Eu falo que eu vivi mesmo. Eu comecei a estudar por grandes doutrinas. Não precisa disso. Pega se você acha que é melhor ler um livro, pega um livro básico de concurso. De quem está estudando preparatório para concurso, porque não adianta você ler aquela doutrina de um grande renomado jurídico. Por quê? Porque ele vai falar a posição dele, não a posição de todos os outros. Que cai na prova. E às vezes, numa prova discursiva, é bom você citar e na oral que existe uma divergência, que existe uma coisa. Aquele livro direcionado para concurso, que existe, que às vezes não é a melhor doutrina, mas é melhor é melhor para a prova. E o que você precisa é passar. Então, esquece, eu tenho que ser um grande... Não, irmão, quando você fizer, você faz mestrado, doutorado, faz o que você quiser. Agora você só quer passar e direciona. Ó, etapas que geralmente tem concursos aqui de área jurídica e a área de delegado. Por exemplo, a prova escrita. Às vezes a gente tem... Aí tem a prova... A primeira prova é aquela prova de marcar X. Marcar X, isso é a prova escrita, né? Aí, às vezes, tem as provas discursivas também. Aí tem a prova discursiva. Geralmente cai uma peça prática. Silvana, você estudou especificamente para delegado? Eu não estudei, irmão. Existem concursinhos próprios para isso. Mas como eu estudei para passar em qualquer concurso... Da área jurídica. Da área jurídica, né? Então, da área jurídica, eu estava preparada. Eu me preparei para fazer um parecer, que era o químico que eu já citei no bloco anterior, assista o bloco anterior, e que eu expliquei, e é isso, você vai, porque o importante é o conteúdo, e cada questão, tipo assim, no concurso, o examinador, ele divide a sua prova, não é só um negocinho que você falou, é o seu português, é a sua lógica de escrever, você direcionou para o lugar certo, então a tudo, organização dos pensamentos, tudo isso é computado. E existe pontuação certinha para cada item disso. Muito bom. Aí tem a prova, aí você falou já bastante da prova oral, às vezes tem prova de títulos, às vezes ainda tem aptidão física, tem às vezes investigação no concurso social. De delegado, no concurso, na verdade, sim. Vamos dividir, eu vou falar todos os concursos da área jurídica, né? Promotor, MP, qual é as fases que todos têm? Primeiro, a fase de marcar X, que é a primeira prova. Geralmente são 100 questões, alguns concursos são 80. Depois tem a prova discursiva. Então, a prova discursiva, geralmente, são cobradas o quê? Informativos. Por isso que eu falei para o irmão ficar sempre lendo Dizer o Direito, porque lá vai explicar, e na hora da sua discursiva, você já estudou aquilo, então o Dizer o Direito já colocou ali para você tudo certinho, e você vai escrever aquilo que você sabe mesmo, e você vai agradar, se Deus quiser, o examinador. E aí depois tem a prova oral, que tem também, e depois, isso são para as carreiras, investigação social. Irmão, cuidado com o que tu posta na rede social. Olha Graças aí, a Deus, aqui no nosso meio, nós não vamos ter esse problema. Tá bem. Mas, por exemplo, você tem problemas na área social. Como? A pessoa fala assim que, por exemplo, não ingere bebida alcoólica, mas na rede social dela tá tirando foto. A pessoa não faz isso. E eles vão. No meu prédio, eles foram, na prova do MP, eles foram, na prova do delegado, eles foram lá, eles me investigaram, eles tentaram conversar com os meus, os condôminos do meu prédio. Só. Eu tenho amigos que foram reprovados na investigação social. E você precisa ser... Qual é o gargalo da prova da investigação social? É você ser verdadeiro. Né? Tudo bem que a Bíblia fala já para você ser verdadeiro, que os mentirosos não entram no reino do céu, mas para quem a gente espera que você compartilhe esse conteúdo com quem não é da igreja também, porque ele é um conteúdo que serve para todas as pessoas.
você não pode dizer que você não faz uma coisa e faz. Uhum. Né? Então, para quem não é da igreja, se você bebe, você vai dizer que não bebe? Ou se você não faz uma coisa, eu já tive um problema criminal, eu já fui envolvido, você vai dizer que não teve? Não, você vai dizer assim, ó, eu tive, isso foi resolvido, foi Perfeito. solucionado. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela é envolvida no crime, você vai dizer na sua... gente, é um livro que você tem que escrever. Tem que rever, né? Você vai dizer assim, olha assim, ó, o fulano, meu irmão, ele tem envolvimento, por exemplo, no tráfico de drogas. Você vai dizer a verdade. Por quê? Porque se você dizer mentira, é aí que está o seu problema. Todas as pessoas que eu conheço que ficaram reprovadas são pessoas que mentiram no processo. Entendeu? Porque eu conheço várias pessoas que têm gente da família com problema. Uhum. Né? Pode acontecer. E pode acontecer, né? mas não minta, porque se você mentir e eles descobrirem, pronto, já está reprovado. Tá certo. Silvana, e depois, a prova prática. E da prova... Que, Silvana, você fez, corria. Irmão, eu não fazia isso, porque não dava tempo. Mas eu aconselho o irmão ir para academia todo dia. É importante, né? Importante. Porque... Saúde mental. E não é só importante por conta da... Na academia, né, irmão? Você pode correr, física, você pode andar, você pode... Uma atividade física. Importante porque você libera substâncias, serotonina, dopamina. São substâncias que você, na preparação, você vai precisar. Sobretudo para você te ajudar com a ansiedade, né? Perfeito. Como falou, a questões mentais... Nesse período, nesse processo de concurso, você é muito atestado mentalmente. Com certeza. Porque você reprova, depois que você começa a passar em tudo, você não é nomeado, depois que você não, você fica esperando, você vê todo mundo entrando e você não entra. Então, se você não tiver fé no Senhor, e não tiver realmente preparado mentalmente, você acaba não aguentando, como muitas pessoas não aguentaram nesse processo. Verdade. Mas isso é importante. Mas... E se Silvana, não dá muito tempo para eu fazer tanta atividade física? Tem dificuldade? Não, irmão. Se você chegou numa fase dessa, você contrata uma pessoa. A pessoa vai te preparar. Faz parte. Como é que eu fiz? Eu fiz exatamente isso. Eu fui lá na praia, aqui na praia de Camburi, com meu marido, olhei para uma pessoa e falei, o Espírito Santo indica tudo pra gente, né? E foi o Espírito Santo, porque eu não conhecia ninguém. Várias pessoas me indicaram vários outros, mas eu falei assim, não, eu vou fazer uma prova. Vou fazer uma prova. Eu fui e eu escolhi uma pessoa que estava ele preparava para o concurso. Para a polícia mesmo. Ele fazia parte da banca, ele não fez a minha prova, sim, né? Mas conhecia o processo. Então ele me preparou. Eu não sabia não, ele me preparou 2 semanas antes da prova física. O que aconteceu com você, Silvana? Eu lesionei meu pé. Olha só. Só que eu estava com uma pessoa bem preparada, que sabia o que poderia fazer. O que ele fez, Silvana, você não vai correr mais esse processo. Eu não corria, tá, irmão? Eu aprendi a correr no processo. No processo da preparação. Da preparação. E aí, eu não corri, só fiz o fortalecimento. Ele me levou no fisioterapeuta e aí, pro irmão saber que eu fui provada em todos os aspectos. No dia da prova, eu corri muito bem, graças a Deus. Ele estava lá na arquibancada me olhando, torcendo, preocupado se eu ia conseguir, mas eu consegui muito bem. Pessoas ficaram bem depois de mim, então não fui nem a última. E eu consegui. Então, o irmão também vai conseguir. Amém. Contrata alguém, ou eu não tenho contratação, não tenho como, eu não tenho dinheiro, porque isso pode acontecer também. Pode, com certeza, né? E nessa área de concurso a gente fica sem dinheiro mesmo. Claro, com certeza. Fazer prova, tem inscrição, tem material, viagem, você gasta um pouco e às vezes você não vai ter dinheiro. Não tem problema. Lá no Google vai ter alguém te ensinando, tem te explicando. Canais específicos no YouTube. E a corrida ali também, as atividades físicas, é um processo. Não adianta você querer fazer uma barra, por exemplo, para os concursos que tem barra para homem. Você não precisa, você não vai achar que vai fazer uma barra nunca fez, vai começar fazendo. Tudo é um processo. Você precisa fortalecer aquilo. Você precisa fortalecer seu corpo primeiro, fazer um processo, porque você vai lesionar. Eu conheço pessoas que lesionaram. E que não conseguiram depois passar. Por quê? Porque se você desloca, dependendo do grau de lesão no ombro, você não consegue. Então, leia, na internet tem pessoas explicando como é que é o processo, ensinando e você vai fazendo. Você vai correr a quantidade? Não, você não vai correr aquela quantidade, você vai correr primeiro 1 quilômetro, ou vai correr tanto, devagarzinho, é um processo. Tudo é processo, né, Silvana? Tudo é um processo. Um pouquinho na sexta, um pouquinho na segunda, um pouquinho no domingo, e aí você vai. Não adianta correr todo dia, um dia sim, um dia não, porque senão você lesiona. Então, mas tudo isso na internet hoje você consegue. Certo. Sem pagar dinheiro. Bom, excelentes dicas aqui. Silvana, pra gente já
caminhar também para o final do nosso programa, que está muito bom, diga-se de passagem, estou aprendendo bastante, estou conhecendo a trajetória. Eu queria que você falasse assim, ó, um pouco da sua rotina hoje como delegada, né, do seu trabalho também aí com as mulheres, proteção às mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho disso agora, né? Como é que é a sua rotina hoje e como que você lidar com essas situações que não, a gente sabe quão difícil é ser um delegado de polícia no Brasil, no estado do Espírito Santo. Queria que você falasse um pouquinho da sua rotina sobre isso. Vou explicar um pouquinho primeiro a rotina de um delegado. O delegado, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, o delegado vai estar sempre na rua. Nossa, eu não vou ser policial porque eu não vou aguentar ficar subindo o morro. Meu irmão, na carreira policial, você vai ter vários setores da polícia. Então, você tem pessoas que são literalmente operacionais. Delegados operacionais. O que a polícia vai fazer? Ela vai te colocar para ser operacional. Então, essa pessoa vai coordenar. O delegado em si, ele sempre coordena operações, né? Então, ele vai sempre operar. Mas tem aquele delegado que é mais operacional. Então, ele vai subir mais o morro, ele vai cumprir mais mandado de prisão, ele vai fazer mais isso. Isso é um setor da polícia. Aí vai ter outro setor da polícia, que é um setor que vai coordenar situações, ou que vai fazer um trabalho preventivo. Então, a polícia, ela é dividida em vários setores. Tem muitas atividades. Tem muitas atividades. Tem aquele que gosta mais de arma, tem a delegacia de armas. A delegacia de armas são duas delegacias, a desarme e a desame aqui no estado do Espírito Santo. Uma é para trabalhar mais com questão de explosiva, a outra questão mais de arma. Tem aquele delegado que ele é muito bom em arma. Eu tenho vários colegas que são muito bons na questão de arma. Então vai ser, mas você precisa? Você não precisa ser também um expert de armas. Se você for um expert, eles vão te colocar nessa área. Se você for um expert em outras situações, eles vão te colocar em outra. Como eu vim do Poder Judiciário, e no Poder Judiciário eu trabalhava na vara de família, depois eu trabalhei na vara de sessões, depois eu trabalhei na vara de infância, eu tive um gargalo, uma formação, né, a minha formação tem uma base muito boa para a questão da mulher, da criança e do idoso. O que a polícia fez? Ela me inseriu, locou nesse setor. O meu primeiro chefe, a primeira coisa que ele me fez quando eu tomei posse, foi assim, da onde você veio, o que você estava fazendo? Eu estava na vara da infância, então você vai trabalhar na DPCA. Porque o delegado, na época, já ia falar o nome, mas não posso, ele estava precisando de um adjunto, de uma pessoa para ajudá-lo na delegacia. E aí eles já foram lá. Não, é você que mesmo está precisando, porque a maioria das pessoas querem estar na rua, na operação, e poucas pessoas querem estar nos gabinetes, né? Então, assim, eles tentam olhar para a pessoa nesse aspecto e colocar ele em cada setor. Tem setor da inteligência, por exemplo, se você fala muito, você deve... setor de inteligência, provavelmente não, mas se você é uma pessoa quieta, falada, contuda, discreta, eu, como gestora, eu provavelmente colocaria na inteligência, porque a inteligência não pode se falar nada. Exatamente, tem que ser uma pessoa mais discreta mesmo. Discretíssima. Isso então. Eu falo também para os irmãos, que quem eu acompanho, questão de carreira de auditor fiscal, porque é o seguinte, né? Na Secretaria da Fazenda, hoje, todos entram como auditores. Sim. Mas lá dentro da Secretaria da Fazenda, você tem muitas atividades diferentes. E eu falo, você vai se encontrar em alguma coisa. Você vai se encontrar em alguma coisa. Você vai achar alguma atividade que tem alguma similaridade com aquilo que você gosta mais de fazer. E hoje, eu falei no primeiro bloco que hoje eu não faria magistratura. E por que eu não faria magistratura? Porque eu ficaria dentro de uma sala de audiência o dia inteiro. Qual é o bom da carreira policial? Primeiro, você tem dinamismo. Você pode ficar no expediente, que é o setor que trabalha de 8 às 18, mas você também pode ficar no plantão. Às vezes, dependendo do plantão, você fica 5 dias em casa. Então, às vezes, quem tem outras atividades além da polícia, aproveitam muito essas questões, ou mora em outro estado, porque tem muita gente que mora em outros estados, e que aí faz um monte de plantão de uma vez só para poder ficar uns 20 dias fora, né? E que é possível essa situação. Plantão é bom, é bem dinâmico. Como é que é o plantão da polícia? Você chega, a situação chega lá, geralmente é flagrancial, mas o delegado em si, ele vai decidir se a pessoa fica presa ou não. Então, não vai para o juiz, não vai para o promotor, ninguém é o delegado. E ele precisa ter uma sabedoria para não cometer injustiça. Tá certo. Né? Então, a gente vai decidir se a pessoa está realmente, existe flagrante, se ela realmente cometeu o crime naquela, assim, aquela realmente, mas nossa,
Em quantas horas isso? Às vezes em meia hora, irmão. Eu tenho que decidir se a pessoa vai ficar presa ou Olha não. só. E eu preciso ter conhecimento. Tem conhecimento, tem que ter fundamento, né? Eu tenho que fundamentar, eu vou ter que escrever, olha, aquela pessoa realmente, pelos elementos que a polícia militar me traz aqui, ela cometeu o crime, e aí ela fica presa, ou não. Eu preciso ir para a delegacia de expediente, que funciona de 8 a 18, e se apurar, por meio de uma investigação, se realmente aquela pessoa cometeu aquele crime. Certo. E aí vai ser investigado, ou não, ou é caso de que a gente vai cautelar, o boletim, o delegado não pode arquivar um inquérito, mas o boletim, às vezes, naquele boletim não tem elementos, a gente arquiva, que é o cautelar a situação, né? Ou esperar um outro momento, se tiver outros elementos, para você realmente instaurar um inquérito policial. Certo. Eu quero te falar uma coisa, talvez você que estude para carreiras policiais, em breve você pode trabalhar junto com a irmã Silvana, né? Nós estamos esperando muito por essa turma. Não ainda como cargo de delegado, porque ainda acho que não há uma previsão imediata de concurso de delegado, mas haverá um grande concurso para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, né, Silvana? Para delegado, teve uma turma que foi nomeada agora, então eu acredito que mas não vai demorar mais que 2 anos por causa da rotatividade. O que não significa que você não esteja estudando, mas assim, de repente já tem uma oportunidade mais imediata de você entrar na Polícia Civil, né, Silvana? E é uma oportunidade extremamente real. Exatamente, né? É muito difícil ter um concurso que vai abrir 1.000 vagas. 1.000 vagas, gente. E vai existir um concurso do Estado do Espírito Santo, que é o OIP, né? Depois, não sei se é agora que eu vou falar nesse bloco. Isso, agora, eu queria falar um pouquinho sobre ele. O ano passado, acho que, não sei, o ano atrasado, não me lembro bem, nós tivemos foi criado no Brasil inteiro uma lei que unificou esses cargos. E aqui no Estado do Espírito Santo, nós aderimos a essa lei. E o ano passado unificou-se. Quais eram os cargos que existiam antes? Existia o escrivão, que era a pessoa que gera o cartório. O escrivão geralmente não vai para a rua, ele faz as oitivas, ele cumpre as diligências que o delegado determina. E tinha também o investigador de polícia, que era a pessoa que ia para a rua, que investigava, que ia verificar, que ia qualificar a pessoa porque às vezes a pessoa faz boletim, foi o Zé da Silva, mas o Zé da Silva eu não posso levar para o judiciário, eu tenho que saber a mãe dele, o pai dele. Então, o investigador cumpre os mandados de prisão, os investigadores cumprem os mandados de busca, às vezes eu preciso saber se um lugar tem arma, preciso fazer esse mandado de busca. E era dividida assim a carreira. Hoje, como é que é aqui no Estado do Espírito Santo e em grande parte do país, porque os estados estão aderindo. Unificando. Estão unificando. A carreira única. Então, hoje nós temos todos em uma carreira só, que é o investigador e o escrivão e o agente, porque nós tínhamos também um agente que era para ensino médio. Como que vai ser o concurso? É bacharel em qualquer cargo. Então, eu sou assistente social, você pode fazer. Se tiver o bacharelado... E olha, e se souber que você é assistente social, provavelmente você vai ter uma área. Porque hoje, inclusive, tem assistente social também, tem esse cargo também. Mas não deve abrir concurso para esse cargo específico. Mas se você fizer, pode ser alocado. Entendeu? Então, aí de acordo com a necessidade de cada setor, você vai inserido, né? Às vezes tem o setor de engenharia da Polícia Civil, tem o setor de transporte. Então, você é um engenheiro. Pode ser que você esteja colocado no setor de engenharia. Então, assim, a polícia é dividida, a maioria, de fato, vão para as delegacias. Não adianta a pessoa achar que vai entrar no concurso para delegado, que ela não vai para o interior. Sim, então também vai para o interior. Vaga para todo o estado. Irmão, né? O interior mais longe do Espírito Santo é 4 horas, você vai e volta. Mais longe, né? Você nem precisa ter barco, você nem precisa atravessar rio igual o Amazonas. É bem tranquilo, às vezes as pessoas veem dificuldade onde não existe, né? Não existe dificuldade para isso. E aí você vai ser colocado no setor, nos lugares que tem vaga, e tem muita vaga. A expectativa, de fato, é nomear, eles vão nomear 1.000 pessoas. Por quê? Porque precisa. Precisa. A polícia hoje, nós não estamos no setor de urgência e emergência, não estamos num setor sugênese, que eu acho que nem uma palavra no dicionário tem, que nós estamos precisando muito, né? De uma necessidade muito grande de pessoas nessa área. O salário de 8.000 é um salário que eu acho que é muito bom. Pensa no país inteiro, que as pessoas recebem um salário mínimo, você vai receber 8.000 reais. Eu acho que é um salário para a função, que não é uma função de chefia, e aí eu acho que é uma função razoavelmente muito boa, né, que você exerce, e aí você vai cumprir.
dependendo do Perfil. perfil, você vai cumprir mandado de prisão, ou dependendo do seu perfil, você vai ficar em cartório. Uhum. Cartório cumprindo, ouvindo as pessoas, registrando boletim de ocorrência, fazendo os ofícios para enviar, porque a gente, para formar aquele procedimento que a gente faz, que a gente vai levar para a justiça, a gente precisa fazer várias Com coisinhas certeza, nele. bem embasado. É Né? embasado, né? E o delegado faz um relatório final, mas antes do relatório final precisa dos ofícios. Por exemplo, uma pessoa chega lá, uma mulher vítima lesionada, com marcas, porque alguém bateu nessa pessoa. O que eu preciso fazer? Eu preciso comprovar que aquelas marcas foram que realmente aconteceram. Eu vou ter que levar no médico legista. Então, preciso fazer um ofício para o médico legista, para o médico legista. Depois eu preciso cobrar para o médico legista mandar aquele laudo. Então, tudo isso você vai fazer no cartório. Perfeito. Já na rua, o que você vai fazer? Você vai investigar, vai ter que ouvir a população, vai ter que... você vai de viatura para os lugares, ouvindo as pessoas, pegando imagens. Então, depende da situação que vai te colocar, né? Depende também do crime que está sendo imputado. Perfeito. Se for um crime da ordem tributária, eu não vou precisar de fazer tanto isso, mas vai ser mais da inteligência, né? E que aí que eu vou ter que fazer outras questões. Muito bom. E olha só, eu queria incentivar muito a você que estuda para carreiras policiais ou que está querendo uma boa oportunidade de concurso de curto prazo. Já podemos chamar que é curto prazo, porque o concurso está andando bem rápido, tá? Ainda não saiu edital nesse momento que a gente está gravando. Então, e pela quantidade de vagas, ainda é um concurso que você pode começar a se preparar e chegar competitivo e conseguir uma dessas Eu 1000 acredito vagas. que deve sair esse ano o edital. Não tô tendo informação privilegiada, tá, irmão? Então, assim, Mas está caminhando, mas está caminhando pela bem. lógica, por quê? Lógica de quem já foi concurseiro. O ano que vem, nós estamos em época de eleição. Até abril, Isso, é verdade. tem a lei eleitoral. Então, não vai sair, vai ter que sair antes disso. Porque Exato. senão o concurso não vai conseguir poder... ser homologado, Não, né? nem homologar, o concurso não vai poder acontecer, né? É, Não vai poder, na época de eleição, vai ter as questões eleitorais. Então, e isso. também, por questões eleitorais também, o governo atual não vai querer deixar para o outro governo um Exatamente. concurso. Então vai sair esse ano. Eu acho que vai sair esse ano. Certo. Então, ó, se quiser É o que eu acredito em termos de como quem já foi Sim, com concursando. certeza. Não é eu não estou na banca, eu não tenho informações privilegiadas, né? Preciso deixar isso bem claro. Com certeza. Mas, assim, para quem já foi concursando, com certeza vai ter muito concurso, não só esse, mas eu acho que muito concurso até o final do ano, porque depois entra período eleitoral e o governo vai querer realmente mostrar serviço para a população. Uhum, E uma das formas de mostrar serviço à segurança pública com certeza. uma questão importante. Saúde, educação e segurança é o que toda pessoa precisa. Então, eu acredito que esse ano já sai o concurso. As bancas já apresentaram Proposta, eu acho que já tem umas 5, 6 bancas, pelo que eu vi. Se eu vi no Google, eu não vi na polícia. Tá certo. Então, assim, pelo Google existem várias empresas. Não sei a empresa que vai sair vencedora. O que a gente ouve dos nossos chefes é que o concurso vai ser logo e que a gente precisa, de fato, desse concurso, porque nós estamos com uma carência muito grande de pessoas, Tá mas certo. muito grande, sobretudo no interior. Nós estamos com uma carência muito grande, na Grande Vitória também. Existem também pessoas que estão se aposentando, então a polícia não tá tendo essa reposição de uma forma adequada. E, a princípio, vão se chamar... Eles querem fazer a primeira academia com 1000 pessoas. Olha só. Pelo que eu ouvi de um chefe, não sei se de fato vai acontecer, mas... e assim, até falar assim, o grande problema é que a nossa academia deve ter até outro espaço para ter 1000 pessoas estudando. E pode ser, meu irmão, que chame mais de 1000, bem Olha mais de só. 1000. Ah, Então, a possibilidade de você passar nesse concurso e ser chamada é real. Porque as pessoas passam no concurso, elas passam em vários. exato. E aí elas saem, ou não é daquele estado, elas vão para outro. Então, sempre vão estar chamando pessoas. O importante é estar com o nome na lista ali, né? E é uma área que realmente vão chamar a gente. Então, agora, 1000 pessoas é certo que vai ter. Tá certo. Silvana, nós estamos encerrando o nosso programa. Quero agradecer imensamente a sua presença, né? Eu acho que foi um programa com informações valiosíssimas, tanto de caráter espiritual, que é o nosso maior objetivo aqui no programa Foco nos Concursos, mas também de caráter informativo sobre a sua carreira, sobre a sua preparação, dicas de preparação. E assim, olha, eu queria que você, para a gente caminhasse, para você falasse assim, ó, que conselho você daria, especialmente para mulheres, né, que sonham em seguir carreira policial, carreira de delegados e podem sentir, às vezes, algum receio, alguma insegurança? Eu queria que você deixasse uma mensagem especial também para elas.
Eu não vou iludir, irmão, a você que você não vai enfrentar dificuldades. Sendo mulher ou não, você enfrentará dificuldades sempre, porque a gente precisa entender que a dificuldade nos faz crescer, nos faz buscar mais ao Espírito Santo. Mas é importante, sim, que eu tenho várias pessoas que são da igreja, que estão em carreiras policiais, não só na Polícia Civil, mas Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal. E como é importante o olhar de uma mulher, às vezes, na polícia, porque a mulher tem um olhar diferenciado nos detalhes, no atendimento humanizado. Hoje, é nos cobrado muito atendimento humanizado às pessoas, né? A gente tem um olhar mais atento e nós mulheres conseguimos transmitir essa leveza de, de que Deus nos deu, né? Acho que Deus Amém. nos criou o homem de uma forma. É lógico que existem homens que fazem isso também muito bem, mas nós mulheres temos essas peculiaridades. Em relação à carreira militar ou policial civil, a questão policial em si, a irmã não precisa temer, por ser mulher, estar exercendo a função. Dificuldades, como eu falei, você enfrentará. Por ser mulher, por ser servos, a gente enfrenta dificuldades. Mas é importante a gente saber que, às vezes, Deus quer nos usar como instrumentos nas mãos do Senhor para estar em locais estratégicos. Nós não podemos estar mais com a nossa mente limitada e achar que certos lugares nós não podemos ocupar. Nós não apenas podemos, nós devemos ocupar, porque nós, além de sermos mulheres, mas nós somos servas do Senhor. Legal. E, às vezes, Deus nos coloca em certos lugares, e eu tenho certeza que os lugares que a polícia me colocou não foi porque o meu chefe quis, mas porque o Espírito Santo queria que eu estivesse ali por alguma coisa. Às vezes o meu olhar, às vezes é simplesmente por eu estar orando pelo meu chefe. E Deus nos usa para dar uma palavra de alento, de consolo, de amor, de falar realmente através simplesmente do nosso atendimento, assim, um atendimento de servir. Amém. Então, não fique com medo, porque Deus não nos fez para ser medrosos. Deus nos fez para lutarmos. Uhum. E Ele tem, né, pessoas na Bíblia, Débora, Esté, pessoas que lutaram no Velho Testamento, que bravamente Mulheres, né, ali. mulheres estiveram ali, né? Nós temos um programa aqui sobre mulheres na Rádio Manaim, TV Rádio Tá. Manaim, e a gente precisa entender isso, que Deus quer te usar. Então, não crie um medo que não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um Deus de medo, ele nos dá temor. Amém. O temor não é medo, Uhum. né? A gente tem o temor de saber que o Senhor que vai à frente e o Senhor vai te usar. E Deus quer nos usar em lugares estratégicos, e eu peço às irmãs que estejam estudando, estude mesmo. Vá para a magistratura, vá para a promotoria, vai para o delegado, esteja em função de gestão. Nós precisamos estar nesses setores. O Espírito Santo nos quer ali. Amém. E Deus vai te preparar não só academicamente, porque aí vai ter um esforço seu, Uhum. mas também vai te preparar, forjando seu caráter, para que você possa estar ali transmitindo a sabedoria do Espírito Santo. Não é do homem, mas é de Deus. Amém. Né? E o Senhor nos ajude. Estude mesmo, é importante. Amém. Não tenha medo. Às vezes fala, nossa, não, isso não é para mim. Isso é para você, sim. Amém. Porque o Senhor que está com você, você tem um grande diferencial, o Espírito Santo. Então, deixe o Senhor te usar. Amém. Maravilha, Silvana. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no programa. Foi muito enriquecedora por diversos aspectos, né? A gente vê a presença do Senhor na sua vida, o testemunho, né, que você compartilhou conosco. Eu tenho certeza que essa participação que vai ser bênção na vida dos nossos irmãos, daqueles que estão acompanhando aqui. E fica o convite para voltar mais vezes aqui ao programa Foco nos Concursos. Se você, em outro momento, quiser compartilhar alguma outra situação, algum concurso, alguma coisa relacionada, as portas estão sempre abertas para te receber, tá Muito certo? obrigada pelo convite.
porque a gente entende que o Senhor não nos coloca em certos lugares para nós nos calarmos, mas é para falar e para poder ajudar, né? Assim como o Senhor está aqui e está sendo usado também na sua área e está ajudando irmãos. Então, o processo que nós passamos, a gente precisa realmente compartilhar e transmitir e ajudar esses irmãos que é muito bom passar em concurso, Com certeza, porque a estabilidade que você tem vale a pena. É o esforço que vale a pena. Tá certo. Olha, gostou aqui da história da nossa irmã, se identificou com algumas coisas, deixa aqui um comentário, né? Compartilhe, depois eu vou mandar para Silvana as mensagens que chegarem, né? E que esse programa aqui seja uma bênção na sua vida, na sua jornada de estudos, tudo bem? Esse foi mais um programa Foco nos Concursos. A gente te espera no próximo programa. Até a próxima.